Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno, que o Eterno abençoe vossa vida poderosamente. Uma palavra aqui, aleluia, que sirva de orientação para a igreja, para o povo de Cristo, aleluia. E assista o vídeo até o final, amém? Para que você possa estar a cada dia, a cada momento, a ser edificado através da palavra e do poder de Deus. E vou também aqui, já aproveitando a oportunidade de estar advertendo alguns irmãos dentro desta palavra, porque às vezes nós queremos as coisas como nós pensamos e como achamos que deve ser, entende? E não é dessa maneira. Está aqui, ó, deixei para usar hoje, ó, hoje, bandeira do Brasil, tem escrito aqui ordem e progresso. E sei que existe a ordem e o progresso, não para todos, aí, infelizmente, né? Pessoas abusam disso e nós precisamos que haja isso no Brasil e outros demais países aí afora, que tudo possa ser solucionado de acordo com a nação precisa que as coisas venham a estar. Está entendendo? Que venha passar a ter paz, harmonia, que o povo possa ter uma boa educação, possa ter um bom alimento, né? Trabalho. Então, isso é o que contamos agora. E eu tenho certeza, eu confio no Deus, Criador dos céus e da terra, que a Ele está todas as coisas sobre a mão dele. Ele diz na tua palavra que antes que houvesse dia, ele já era. E ele estando a operar, não há quem possa escapar das suas mãos. Amém? Observe aqui, irmãos. Vou pegar aqui a Bíblia para poder esclarecer. No livro de Samuel, louvado seja Deus, no capítulo 16, aleluia, é aqui mesmo, se não me engano, 16, e o verso verso 5, se eu não me engano, que verso 5 diz assim: disse ele, e de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pronto. Aqui, primeiramente, que quando o homem é um homem de Deus, como Samuel, ele escutou a voz de Deus, Deus falar com ele para ir a ungir Davi, certo? E Deus, ele pode revelar, ele não revelou quem era Davi, a pessoa correta, mas mandou ir até a casa de Jessé. Porque Deus poderia mostrar para para Samuel, a aparência de Davi, mas Deus não mostrou. E mandou ele só ir lá. Mas antes do homem de Deus ir, ele escutou a voz de Deus, fez sacrifício. O sacrifício, para ser cometido, tinha que haver um holocausto, como um altar, uma coisa santa para Deus. E Samuel fazia tudo quanto Deus mandava. Então observamos que quando Samuel observa para o filho de Jessé, o primeiro na entrada, ele se equivoca, porque ele olha para a aparência. Então isso está acontecendo, e estava acontecendo. Eu vou citar essa palavra para que muitos criem em si
um raciocínio e pare com esse tipo de comportamento. Porque dizendo que o presidente estava lá a comandar, a direcionar o Brasil, porque foi Deus quem colocou. Irmãos, eu sempre vou dizer, Deus não coloca ninguém não, quem coloca é o ser humano. É o ser humano quem escolhe. Porque a gente vê aqui desde o início, nesse livro de Samuel, aqui vai mostrar que o povo é quem pede. Deus não disse, olha, eu vou dar um rei para vocês, vou dar um presidente. Não. É o povo quem pede e Deus permite que aconteça. Aí agora, muitos estão tentando com aparência, julgando Lula, condenando Lula. Só que não é como você quer. Você que se diz ser crente. Porque o seu comportamento como crente fez com que viesse causar bastante consequência agora. Agora você tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão a todos e ir em busca das almas, porque a igreja não é para estar entrando nisso. Mas já que já entrou, Deus agora confundiu a terra como? No sentido, o povo escolheu, porque o povo está cansado de sofrer. Essa bandeira tem que ser valorizada. A igreja não é o templo, como muitos estão defendendo o templo. Não. E eu tenho experiência de vida, dos anos que tenho, que Lula tomou conta do governo durante 8 anos. E não é um histórico de Lula fechando igreja. Não é um histórico que tinha gay entrando num banheiro com criança. Não há essas coisas. Não há histórico de que Lula foi oferecer droga a alguém ou permitir que as pessoas saiam vendendo droga. Agora as pessoas que não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que não é guiada por Deus, dizendo que Deus botou Bolsonaro lá. Aí agora, tem pessoa que olhou para mim e falou assim, ó, só se Deus não for Deus, pronto, quer ser melhor do que Deus, quer tirar Deus da posição dele. Agora o povo está cansado de sofrer. Você atentou para a aparência, mas Deus não atenta para a aparência. Deus atenta para um coração limpo, um coração sincero. E Lula faz o bem, você gostando ou não. Eu não estou preocupado se você tem título em igreja, deixa de ter, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, presbítero. Estou falando aqui não com desrespeito, que eu respeito a todos. E se você achar que o que eu estou falando é errado, o que você quiser fazer, meu irmão, você pode fazer, meu irmão. Agora eu vou trazer uma palavra aqui que vocês vão pagar o preço diante de Deus. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 23. Olha para aqui, ó. É o que vocês tinham que estar mais preocupados. Em vez de estar colocando pancadão de Bolsonaro dentro das igrejas. Está entendendo? Seguindo mais ao homem do que ao próprio Deus, porque é a verdade. Olha o que está escrito aqui, ó. Ai dos pastores que dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não visitastes. Ó, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Com que cara agora você tem autoridade de entrar para pregar a palavra de Deus para as pessoas na rua? Hein? De querer apresentar Jesus, se vocês estavam apresentando um homem primeiro, saindo, mentindo, se movendo em mentira, apresentando causas falsas contra a vida de um rapaz. Está entendendo? Sem vocês terem ter prova de nada. Porque nós somos conhecidos pelo que a Bíblia diz, é pelas nossas ações. Não é por palavras. É nossas ações. Porque o Jesus que eu conheço, o Deus que eu conheço, desde o início ele tem socorrido o povo. O Deus que eu conheço é o Deus que usou Elias
para multiplicar a farinha na botija daquela mulher, na panela daquela mulher, melhor dizendo, e o óleo na botija. O Deus que eu conheço é esse, que multiplicou o alimento também através de Eliseu. Esse é o Deus. O Deus que eu conheço é o que chamou Abraão, e que Abraão viu aquele homem sendo escravo, Eliezer, se não me engano, e comprou a liberdade daquele homem, disse, você está livre. É esse o Deus que eu conheço. Os anjos, quando vão até Abraão, abençoa ele, e diz, todos quantos te abençoarem, abençoado será Abraão. Os que te amaldiçoar, amaldiçoado será. É esse Deus que eu conheço. O Jesus que eu conheço é aquele que, quando chegou um afeminado junto dele, ele abraçou, ele cuidou. Quando chegou uma prostituta, quando chegou um ladrão, quando chegou um assassino, é esse que eu conheço. Agora Lula não vale nada. Agora vocês se preparem agora para comer do bom e do melhor. Viu? Com Lula na direção. Porque Lula não vai fazer nada disso, Lula não vai fazer nada disso que os crentes estavam falando, não, rapaz. Vocês que se dizem ser crente, profeta de Baal, que você é. Profeta de Baal, falando que Deus ia colocar lá, que Deus que fez, que botou, Deus botou um homem no trono, um homem que diz respeito à nação, hein? Que xinga as pessoas, que brinca com a morte das pessoas, que não respeita ninguém. Onde Deus colocou? Está chamando Deus de quê? De injusto, é? Aí agora, segura aí agora. Com que cara? O que mais me preocupa agora não é sobre a questão de Lula, de Bolsonaro, não. O que mais me preocupa agora é sobre essa palavra aqui, ó. Você, pastor, que eu vi vídeo aqui dizendo que aquele que votasse em Lula não ia tomar Santa Ceia. Agora é o dono. É o dono do reino de Deus. Porque a ceia veio através de Jesus. Jesus falou, quando eu fazei em memória de mim. Jesus. O pastor agora é Jesus. Você, pastor, que pregou, que disse que o irmão ou a irmã fosse votar em Lula, vai para o inferno. A Bíblia diz que nós não devemos dizer quem foi para o inferno, nem quem foi para o céu. Está escrito. Com que cara aí agora você vai pregar? Com que cara você vai evangelizar agora? Me diga aí. Com que cara? Pode comentar no canal. Pode comentar no canal. Certo? E você que não vai divulgar, eu tenho pessoas aqui no meu contato que não é evangélico, que vai divulgar. Eu tenho pessoas que vão entrar no canal e vai ver. Porque essa bandeira ali tem que ser honrada. Não é só o templo, não. O templo, os líderes grandes, devendo imposto, não quer pagar, se envolvendo com corrupção, com tanta coisa ruim aí, que há provas, contra fatos no argumento, e vocês seguindo, pegando a música que é evangélica e transformando com o nome de Bolsonaro, botando aí. Vocês têm que tomar vergonha, rapaz. Vocês têm que se envergonharem. Porque todos nós já somos falhos. Já erramos. Mas fazer isso, meu irmão. E ainda querendo estar certo. Vai agora apresentar qual pauta, você ou as suas ideologias. Vai apresentar suas ideologias agora. Agora eu confio primeiramente em Deus. A Bíblia diz que o homem confia em carro, em cavaleiros e em cavalos. Eu confio em Deus e sei que Lula não vai fazer nada do que vocês falaram. Porque o governo dele ficou, certo? A verdade ser dita. Foi 8 anos ele, ninguém mostra ele fechando uma igreja. Ao contrário, ele assinou, uma lei permitindo que todos os evangélicos seguissem fazendo a obra de Deus. O culto livre, o culto na igreja. Assinou o dia da Bíblia. Assinou Marcha para Jesus.
não generalizando a todos. Que povo ingrato, rapaz. Tem que ler Bíblia. Por isso que eu gosto de ler Bíblia, porque quando Paulo ia ler o pergaminho, os bereanos, eles seguiam lendo, mas não. O que o pastor fala com você, você absorve e vai seguir o pastor. A Bíblia manda você seguir isso aqui, ó. Você pode respeitar o pastor, é diferente. Dentro da igreja, você respeitar ele. Dentro e fora, entre aspas. Não na tua cara que manda em você é seu marido. Ou a mulher, e o marido também escuta a sua esposa lá, os dois, se resolve. Mas na igreja tem que respeitar o pastor, porque existe ordem, decência. Pastor, você não pode fazer isso aqui, não faz, vai seguir ó, aquela doutrina ali. Mas você seguir ele fora da palavra de Deus, aí já não tem nada a ver. Injustiça. Aí vocês aí agora tem que reconhecer, pedir perdão a Deus. Observe o vídeo de Lula ele falando, quando ele assinou a liberação para as igrejas, ó, fazer os seus cultos livres lá à vontade. Ele falou assim, ó, me falaram se eu ia fechar as igrejas. E ele fala assim, se eu não me engano, ele fala assim, ó, que vocês têm que pedir perdão a Deus. Tá vendo? Como é as coisas? Aí agora vocês vão ficar falando que foi roubo, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro. Aí se fosse Bolsonaro ganhando, aí não era roubo. Você está a mente de vocês? Então precisa entrar pela porta. Amém? Esse é o meu conselho que eu estou dando aqui, ó, na palavra. Ó, seja mais coerente. Seja mais, ó, uma pessoa de sabedoria. Leia a palavra e exerça ela como está escrito. Viu? Agora, fique tranquilo. Viu? Fique tranquilo. Porque vai prestar conta diante de Deus. Porque você tem que ganhar as almas que você fez sair do ministério. Você tem que ir atrás dessas almas. Viu? Você tem que ganhar as almas que estão lá fora. Porque Jesus não entra nesse meio não, rapaz. Deus não entra nesse meio não. Agora só que o povo agora parou, pensou, e disse, eu não quero sofrer. Então fica aí, ó, a dica para quem quer melhoria para a sua vida. Para quem quer melhoria para a sua vida. E se você achar errado, meu irmão, é um problema particular seu. Se quiser bloquear, bloqueia, é um problema seu, não estou nem aí. Eu estou dentro da verdade. Se você aceita a verdade, você não bloqueia, você vai parar, vai raciocinar, vai dizer assim, ó, não, realmente o pastor está certo, realmente o irmão está certo. Porque a questão do pecado não é a gente pecar só, é a gente reconhecer que pecamos e querendo melhoria para a nossa vida, não querendo pecar mais, querendo mudar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o povo venha ver Deus em nossas vidas. E aceita seguir esse Deus também. A paz e a graça a todos, amém? E não venha com essa conversa que Deus tem misericórdia no nosso Brasil, porque Deus sempre tem misericórdia. Agora, enquanto o Bolsonaro estava aí, viu? Vou falar aqui, ó. Eu comprava um fardo de carne de sertão por R$97. Ó. Eu comprava. Vai ver quanto é que está agora com esse cidadão aí. Vai ver quanto é que está. 230, se eu não me engano. Por aí, ó, 220. No açaí. Tudo um absurdo. É melhor me calar por aqui, porque o meu objetivo é a palavra de Deus. Eu também quero falar para você que vai ouvir a palavra, que não é evangélico, que Jesus ele não te fez mal nenhum. Jesus, Deus, Espírito Santo não te fez mal nenhum. Nem os anjos do Senhor não te fez mal nenhum. Através da adonância de Deus. Entenda isso. O homem que falhou, o homem que errou. Jesus ele te ama, certo? Jesus ele quer salvar a tua vida. Jesus ele quer cuidar da tua família. Então não olhe para esses erros que o homem cometeu agora, nessa mediação dessa eleição aí, e fazendo as coisas incorretas, fora dos parâmetros de Deus. Lembre-se que Jesus sempre tem te concedido o fôlego de vida, como está escrito no livro de Salmo, capítulo 3, verso 5, se não me engano. Nós deitamos e estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou. É Ele quem te sustenta. Então faça uma aliança com Cristo, faça um vínculo com Cristo, não olhe para o homem.
Agora vocês que cometeram esse erro, peça perdão, viu? Não é para mim não, é para Deus, não é para Lula não, é para Deus. E não faça mais esse tipo de coisa, não tenha mais esse tipo de ações, de comportamento. Porque se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Por mais errado que Lula fosse fazer uma coisa, você como cristão, você diz assim, não Deus, muda a vida dele, transforma a vida dele, ele vai fazer diferente. Porque o Bolsonaro falou que ia fazer tudo diferente, fez tudo ao contrário. Viu? Ele é aposentado já, com 2 mandados, se eu não me engano. Se a informação não for falsa. 2 mandados é aposentado. O pai de família agora tem que trabalhar 40 anos para se aposentar. Se eu não me engano, é 35. Quem vai receber nenhum dinheiro com 60 anos? Quantas pessoas estão vivendo esse tempo todo? Abre os olhos, rapaz, para com isso. E vocês, pastores, estavam tudo mentindo aí. Se convertem pela porta. O Jesus não está nesse meio, não. A sua boca é para pregar a palavra de Deus e também fazer as coisas boas. Não ficar mentindo. Que o Eterno abençoe. Paz e graça a todos. Louvado seja Deus.